Olá, está no ar mais um programa Conexão. E o tema de hoje é jornalismo esportivo, a sua função social e a diferença entre a sua prática e o entretenimento. Mas antes do nosso debate, gostaria de apresentar os nossos convidados de hoje, Gilson Ferreira, Igor Matheus Lima e Pedro França. Sejam bem-vindos ao Conexão. Para começar o programa, nós vamos falar sobre jornalismo esportivo especializado, até porque sabemos que muita gente considera a cobertura esportiva um entretenimento e não realmente uma prática jornalística. Gostaria de saber qual a opinião de vocês sobre esse assunto. Então, Bruno, acho que para mim essas duas vertentes meio que se encaixam. Porque para mim, no jornalismo esportivo, se encaixa sim a prática jornalística, porque vamos imaginar o seguinte cenário. Final de semana chegando, rodada do Campeonato Brasileiro chegando, e vamos imaginar o seguinte cenário. Os jornalistas meio que cercam como é que vai ser a rodada, qual que vai ser a expectativa, quem que vai estar melhor na rodada. Então, o jornalista traz matérias, meio que funciona como se fosse um meio que de informar as pessoas. Informação. Na verdade, hoje, o jornalismo, né, ou a notícia, ela tem que informar a pessoa. Ela vai virar notícia se realmente for algo de interesse público, né? E o jornalismo, uma rodada de Campeonato Brasileiro ou de qualquer outro esporte, ele é de interesse público, né? Então, e nessa parte também, aí tem a parte do entretenimento, que é a parte, no caso, que eu acho mais prejudicial. Porque quando meio que entra o jornalismo esportivo na parte pessoal do jogador, que a gente costuma aqui ver bastante, ciclano vai na lanchonete com tal meio que affair. Meio que são notícias totalmente desnecessárias, que poderiam ser excluídas e que acabam meio que atrapalhando nesse meio. Mas daí a gente vê também em qualquer meio, né? Não só no jornalismo esportivo, Sim, né? A gente consegue ver aí em sites de fofocas, até em sites conceituados que tem um departamento ali que vai entrar com a vida pessoal do jogador ou com a vida pessoal do artista, né? Ou do músico, enfim, né? Não é só no jornalismo esportivo que acontece isso, né? Sim, eu acredito que esse problema, essa confusão talvez de confundir jornalismo especializado com entretenimento, acontece muito por conta dos jornalistas, dos nossos companheiros de profissão que fazem um jornalismo preguiçoso, assim, pautado, sendo raso ali, acompanhando esses acontecimentos, a vida pessoal do jogador, não tratando os assuntos com a devida profundidade ou problematizando as questões, tratando só dentro das quatro linhas ali, em vez de tratar também da política, da economia, que tudo está em torno ali do futebol, né? Muitas vezes até, não só a vida pessoal do atleta, né? Às vezes você tem a informação do jogo ou do resultado, mas apenas só aquilo, né? Você não traz o quê? Um dado importante, né? Uma estatística importante daquele time ou daquele atleta, né? Ou daquela competição. Você fica no superficial. E isso é o que, na maioria das vezes, acontece, né? O jornalismo especializado, ele requer um bom conhecimento, né? Não adianta o jornalista ele escrever bem, e se ele não conhecer, ele não vai conseguir redigir, não vai conseguir falar, ele vai conseguir, mas não vai ter bons resultados sobre o que ele está escrevendo. Eu já trabalhei com esporte, você trabalha, não sei se o Gilson ou o Pedro já trabalhou com esporte, mas a gente sabe que não é só o jogo em si, existe todo um acompanhamento constante antes e depois de cada partida esportiva. Né? Então, o jornalismo especializado é isso. E o artigo que a gente estava lendo da Nathalie da Silveira, ela disse que o esporte tem inúmeras modalidades e essas modalidades, cada uma tem várias regras. Então, ela diz que o jornalismo esportivo especializado acaba sendo super especializado. Né? Então, por exemplo, hoje, em transmissões esportivas da Globo ou de qualquer outra emissora, você tem um narrador, que provavelmente é jornalista, e você Nem sempre. Então, provavelmente é um jornalista. E você tem um comentarista, um árbitro, né? E um jogador que já passou pelos gramados, então. E é curioso até essa questão do comentarista árbitro, né? Que isso é uma cultura muito brasileira. Fora do país, você não vê, né, um comentarista de arbitragem, né? Na verdade, o comentarista da transmissão, ele já fala, né, do contexto todo, né? Exato. Então, qual que seria a solução? O jornalista se super especializar
conhecer grande parte das regras da maioria dos esportes, para que o jornalista tenha a área também, entendeu? Porque senão vai continuar dessa forma. As emissoras vão recorrer a árbitros, a ex-jogadores, para comentar algo que seria de responsabilidade do jornalista. Exatamente. O cenário do jornalismo esportivo brasileiro vem mudando, né? Mudou, acho que muito nos últimos 10 anos, né? A gente pode pegar como exemplo a Rede Globo, que hoje a principal emissora, né, junto com o Sport TV do país. O que vocês viram que mudou, né? E eu acho que a gente pode até levar um conceito um pouquinho maior. O jornalismo esportivo ganhou destaque, né? Isso daí durante um período, né? Óbvio que isso daí, de acordo com os resultados, né, dos atletas brasileiros, né, Ayrton Senna, né, a própria seleção brasileira, né, nos anos 80, nos anos 90. E depois a gente vê que hoje o espaço do jornalismo está sendo um pouquinho perdido nas redações. Como vocês veem essas mudanças, né, que aconteceu no jornalismo esportivo brasileiro, e o que aconteceu para perder espaço, o que pode voltar a acontecer para poder ganhar novamente espaço na mídia? Começando para você, né? Eu acho que o modo de se fazer jornalismo vem mudando muito, né? Principalmente nos últimos 20 anos, porque a internet revolucionou a área da notícia, né? Agora existe a interatividade, né? Que você está fazendo a transmissão, seja lá qual esporte que seja, e o público interage com você ali, ele manda palpite ao vivo, dá pitaco no debate. Isso muda a forma de se fazer notícia, né? Será que você vê isso como algo benéfico ou maléfico para o jornalismo? Ou para a transmissão, né? Eu acredito que não é nem maléfico nem benéfico, é só um jeito diferente de se fazer jornalismo. Ele vem se reinventando, e essa é uma das reinvenções que a gente está tendo que englobar nesse pacote, que 20 anos atrás era inimaginável. Então, porque antigamente o profissional da área tinha mais tempo, né? Para poder elaborar, colocar mais análise, né? Mais interpretações. Então, e hoje não, hoje é aquela correria, o jornalista está fazendo uma matéria, já está se preocupando com outra, aí na hora que está se preocupando com outra, já está chegando outra para ele já fazer. Então essa correria toda, e nisso que eu queria meio que também preconizar, seria questões de erros também, que hoje a gente vê muito questões de erro, muito por causa dessa toda agitação toda. Hoje a informação é muito rápida, né? Então, você não tem tempo para poder, de repente, se aprofundar, né, em determinado assunto. Isso daí deixa o jornalismo raso, como você comentou, né, Igor? Exatamente. E quando você fala do jornalismo esportivo ser um pouco mais valorizado nas redações, alguns jornalistas, eles até acham que o jornalismo esportivo, ele acaba sendo pobre em relação a outras áreas do jornalismo, porque o esportivo, várias pessoas gostam do esporte e conhecem sobre o tema. Então, como ela conhece sobre o tema, ela poderia escrever sobre comum, né? Acha que é de conhecimento comum e poderia escrever também sobre o tema. E não é isso, né? Aí volta para o jornalismo especializado de novo, né? E que a gente vê isso muito mais em TV fechada e em revistas, né? Do que na TV aberta. Por exemplo, Fórmula 1, que é um esporte que eu e o Pedro gosta, o cara que gosta de Fórmula 1 ele não vai querer saber só da corrida, né? O jornalista ele precisa trazer dados históricos do circuito, ele precisa, por exemplo, teve um circuito novo, que é o Emirados Árabes, o da China, que também é novo, são 2 pistas que têm retas grandes, né? E o Emirados Árabes, por exemplo, o jornalista precisa saber, por exemplo, o que o arquiteto queria fazer com aquela pista, né? Depois da primeira prova que teve no Emirados Árabes, descobriu que é uma pista que não tem como ultrapassar. O arquiteto ele fez lá o desenho e você não consegue ultrapassar. Isso foi descoberto depois que teve a primeira prova, né? Então, é necessário que o jornalista traz, não só da corrida, mas dados históricos, levantar sobre as novas tecnologias, como que está ficando o carro, entendeu? Então, existem várias informações que o jornalista precisa buscar para passar para o seu... O jornalista ele não tem que ficar preso à atividade esportiva ali. Por exemplo, a construção da Arena Corinthians. Envolve toda uma economia, né, do estado de São Paulo, e era de interesse público, né, aquilo. Ele envolvia muito dinheiro, e dinheiro das pessoas, né, da população,
E não cabia ao jornalista ali debater o time, né, o Corinthians, mas trazer os meandros das negociações, das licitações, da obra. Então, o papel do jornalismo tem que ter esse aprofundamento nesses casos. Né? E nessa questão que o Igor tinha falado anteriormente sobre essa preparação que o jornalista que tem que ter, recentemente, não sei se vocês sabem, a Band Esportes meio que conseguiu os direitos do campeonato chinês e estava lá em casa, lá, curtindo sossegado, e do nada começa a transmissão e o apresentador simplesmente não sabia de nada, o nome que é dos jogadores. Não Quem teve toda ia uma arbitrar, preparação antes não da teve uma da preparação. transmissão, né? Então, eu achei que era totalmente bizarro, né, cara? Como que o jornalista vai fazer a transmissão e não tem todo um preparo anterior para poder passar para E é o um público, canal né? fechado ainda, Então, né? canal fechado, isso que me deixou mais estagnado. A gente precisa ir para o intervalo. No próximo bloco, nós temos uma participação exclusiva do William Kaiser, que é repórter do Sport TV. Ele vai falar um pouquinho sobre o jornalismo especializado, né, sobre a importância desse jornalismo, né, nesse contexto todo que a gente falou nesse primeiro bloco, e também da questão social do jornalismo esportivo. Então, no segundo bloco, a gente tem essa participação do William, a gente já volta. Voltamos com o segundo bloco do programa Conexão e antes de falar da importância social do jornalismo esportivo, vamos ver o VT que o repórter do Sport TV, William Kaiser, gravou pra gente. Essa é uma discussão que não tem uma verdade absoluta, né? Eu vou tentar contribuir com um exemplo da minha carreira. Quando eu era correspondente internacional na Argentina, eu lembro que os noticiários, enfim, os jornais informavam que 1.200 barra bravas viriam ao Brasil acompanhar a Copa do Mundo de 2014. O que são os barra bravas? São torcedores violentos, ligados à briga, mortes, né? Inclusive, segundo uma ONG chamada Salvemos el Fútbol, 312 mortes já foram contabilizadas no futebol argentino envolvendo os barra bravas, né? Uma ONG criada por familiares de vítimas. Enfim, esse tipo de gente viria ao Brasil, de fato veio. Eu lembro que eu fiz uma reportagem alertando para onde iriam, e no dia seguinte teve uma coletiva de imprensa com o governador do Rio Grande do Sul, na época era o Tarso Genro, e foi perguntado para ele qual que seria a prevenção, né? Na época ele disse que, até interessante, que ele tinha visto já no dia anterior uma reportagem em um grande veículo da imprensa esportiva na televisão, fica bem claro qual que era a reportagem, né? Sobre esse alerta. E ele ia intensificar, né, o policiamento em Porto Alegre, nas fronteiras. Enfim, no final das contas, a Polícia Federal da Argentina passou a Polícia Federal do Brasil 2.100 nomes, mais até do que o alerta informava, de barra bravas que eram impedidos de entrar, justamente por causa da violência, em estádios da Argentina. Então a Polícia do Brasil tinha esses nomes. Claro que alguns burlaram, né, essa segurança, mas no final 87 barra bravas foram encontrados, assim, tentando ultrapassar a fronteira para o Brasil, 41 deles na região ali do Rio Grande do Sul, praticamente aí a metade, né? Mas o que chama mais atenção é que não houve morte envolvendo os barra bravas e o futebol, né, na Copa do Mundo. E isso é algo que talvez a minha reportagem ali tenha servido de alerta, né? Pelo menos um pouquinho ali, aquela reportagem teve algo que é o mais importante, né, no jornalismo, né? A gente trazer algo que contribua à sociedade, no caso até um pouquinho de segurança, né? Não houve morte, o que é a mais importante, né, nas nossas famílias é a vida do outro. Então me sinto um privilegiado de ter feito parte dessa história, e é algo que transcende ali o mundo do futebol, né? Às vezes o dia a dia, o jornalismo diário não tem espaço, né? Tem política, economia, então cabe ao jornalista esportivo, né, também ficar ligado em tudo que envolve também o futebol e contribuir com a sociedade. Agradecemos ao William Kaiser ter aceitado participar do Conexão e passar um pouquinho da sua experiência, conhecimento, né? E no próprio exemplo dado por ele, né, mostra a profundidade da reportagem que ele fez, né, a importância que isso foi
durante a Copa do Mundo, né, na prevenção aí de brigas, né, entre torcidas, né, os Barras Bravas que são da Argentina, né, já são conhecidos por essas brigas, com passagem pela polícia, né, argentina e tudo mais. E aí esses nomes, né, por conta da reportagem que ele fez, o sistema de segurança foi mais efetivo. Então aí entra um pouquinho o que a gente comentou no primeiro bloco, né, de ir um pouquinho mais a fundo, de não ficar apenas no superficial. Né, e com certeza, né, quero até saber a opinião de vocês, eu acho que é isso que é o diferente do jornalismo esportivo. Né? Eu acredito que essa reportagem que o William fez vem falar do que a gente estava falando no bloco anterior, que o jornalismo não tem que ficar limitado às práticas esportivas. Tem que tratar do contexto ali, de tudo que está em torno do esporte, entendeu? Não pode ficar preso, porque ele perde muito daí. Fica pequeno. Apenas o resultado é muito pouco, né? Uhum. E o William, né, que é repórter do Sport TV hoje, é de Maringá, ele aceitou falar com a gente numa boa, e eu acho que o contexto dele, né, por ser no Sport TV também, traz um dos exemplos no Brasil, né, na televisão brasileira, né, eu acho que, na minha opinião, é um dos exemplos de emissora que faz um jornalismo mais aprofundado, que faz um jornalismo, né, mais conceituado. Para mim é o Sport TV. Né? Até queria saber a opinião de vocês, né, e saber se isso daí também é feito apenas na televisão ou se pode fazer algo mais profundo em algum outro veículo, né? Então, para mim, Bruno, acho que no meu caso seria o canal ESPN, que é o canal onde eu acho que é o canal mais imparcial do meio esportivo que a gente tem aqui no país. É um canal onde os comentaristas são muito bem requisitados. Antes das partidas eles fazem todo aquele processo que é de análise, questões de porcentagens, negócio de vitórias, derrotas, sabe? Todo é um histórico que traz. Então, assim, é uma parte que eu acho muito considerável, que é se tratando que é de jornalismo, para não perder um que é para os dois lados. Para mim, no caso seria esse canal. Acredito que é uma pena que fique só em canais fechados esse tipo de trabalho, porque na TV aberta não tem nem espaço, acredito que não cabe nem na grade, porque você pode discutir em 1 hora, talvez, colocar um programa como se fosse o Globo Esporte, Esporte Espetacular, só que aí não tem uma continuidade, né, que cabe na TV fechada, porque são canais voltados só para esporte. E aí é claro que é possível, né, ter um leque de opções para ser trabalhadas, né? E a TV aberta, infelizmente, tem que ter outras coisas, né? Não dá para ficar só no esporte. Fica a mercê da programação, né, cara? E hoje, isso daí pode ser feito só apenas na TV? Ou tem outras possibilidades de você aprofundar uma reportagem ou de você cobrir o jornalismo esportivo? Dá para você cobrir. Hoje, a maioria do jornalismo especializado, ele é feito por revistas, né? Porque a TV aberta, ela não tem, como o Gilson falou, tempo hábil para poder discutir com mais amplitude as questões de jornalismo esportivo. O que teria mais seria a TV fechada, né? Vocês falaram do Sport TV, a ESPN, tem a Fox Sports também, que é um jornalismo especializado. Por exemplo, a TV aberta, eles trazem assuntos mais vagos. E aí você tem, por exemplo, a Globo e a Band, aí você tem um problema. Eles discutem muito futebol. Quando a gente fala jornalismo esportivo, é preciso que a gente discuta também outros esportes, né? O Globo Esporte, por exemplo, ele é 30 minutos, se eu não me engano, o programa, e praticamente mais da metade é só de futebol, né? O Sport TV, como uma TV fechada, discute futebol, passa também vôlei, outros esportes. Num volume menor. Num volume menor do que o futebol, mas ele passa outros esportes num volume maior do que da TV aberta, né? E a Band, por exemplo, praticamente todos os programas esportivos da grade da Rede Bandeirantes só fala de futebol. Né? Só fala de futebol. E como que você vê hoje o programa da Bandeirantes em relação ao jornalismo especializado? Não tem nada de jornalismo especializado, né? Porque eles ele só vai mais pelo entretenimento, vamos dizer assim. A Band, ela tem o Neto, tem o Datena, que às vezes também acaba comentando sobre esporte, tem o Milton Neves, e eles vai muito pelo lado pessoal do jogador, comenta muito do pessoal do jogador, né? E acaba esquecendo de comentar sobre futebol mesmo ou qualquer outro esporte. O Esporte Espetacular, na Rede Globo, seria o programa
até porque tem mais tempo e é uma vez só na semana, que tem... Seria uma revista uma revista na TV. e que tem né? outros esportes também, né? Porque o Globo Esporte a gente sabe que passa muito futebol, a Band é muito futebol, e o Esporte Espetacular seria um programa da TV aberta que mais se encaixaria, porque passa também... dá espaço para outras modalidades. Para outras modalidades. Em relação também ao jornalismo esportivo, das emissoras querer muito ir para o lado do pessoal para tentar segurar a audiência, o telespectador. Por exemplo, na Copa do Mundo de 2010, se eu não me engano, a mídia, e não sei se foi só a brasileira, mas eu acho que é estrangeira também, o técnico da Alemanha, eu não sei se vocês lembram, ele ficou famoso porque enfiava no nariz e depois acabava colocando na boca, né? Então, inclusive repetiu uma cena parecida semana passada, né? Semana passada, e o Fantástico, durante a Euro. O Fantástico veiculou isso, pegou e falou que ele colocou a mão debaixo das calças, depois colocou no nariz e ficou falando sobre isso. Além disso, também teve na Copa de 2010 o Mick Jagger. Qualquer time que ele torcia, perdia. Então a mídia ficava muito nisso. Entendeu? Na espectralização da notícia. Exato, verdade, querendo né? muito a atenção do telespectador. E consegue. Bom, um outro assunto que eu acho que a reportagem do William traz muito bem pra gente, e aí é o nosso assunto do segundo bloco, também para poder finalizar o programa, é a questão social que o jornalismo esportivo pode oferecer para o público, né? A importância social do jornalismo esportivo. Então, nesse caso da reportagem, né, teve a questão da segurança social durante a Copa do Mundo, né? Então, agiu de forma social, né, a produção dessa reportagem com os Canabravas, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, discorressem um pouquinho sobre essa questão social, a importância social do jornalismo esportivo na cobertura de eventos, ou demonstrando, né, o que o jornalista pode fazer para poder mostrar um outro caminho, né, a seguir, enfim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também. O esporte hoje, cara, eu considero o esporte que tem um grande poder social, isso aí acho que é indiscutível. E dentre várias questões que a gente poderia me colocar aqui, acho que uma delas que pode ser o racismo, que é uma questão meio que evidente uns anos atrás aí, né, da torcedora que é do Grêmio. Isso aí causou uma comoção nacional impressionante e isso meio que transpareceu o poder que o esporte tem perante as pessoas, porque aí através das mídias e da divulgação desse fato, né? E dos próprios jornalistas causou toda uma conscientização, falando, não pode... E não só divulgar, também problematizar, né? Pode ter esse comportamento. Não era só transportar a notícia, assim, eles problematizaram a questão do racismo, né? Não é só falar que foi E o esporte seria a categoria que você mais vê também os casos de racismo, né? Eu lembro do Eto'o, na época que foi atacante do Barcelona, que sofreu o caso de racismo. Tinha o Daniel Alves, que foi chamado de macaco na hora que foi cobrar um escanteio. Ramírez, se eu não me engano, também foi, né? Chamado de macaco. Então, é importante que a mídia ela faça matérias mais críticas sobre esse caso, levante matérias essa de questão, conscientização, né? Trazendo realmente para fazer com que a sociedade reflita sobre o tema, né? Porque os valores humanos estão sendo desrespeitados. Informação e problematizar ela, ele tem que discutir ela. Ele não tem só que falar que foi assim, ele tem que falar por que foi assim. E além do racismo também tem o que é lamentável, né, e que eu acho que batido de forma considerável pela mídia, né, esportiva, é a questão das brigas, né? As brigas que vem acontecendo nos estádios, fora dos estádios, né? Então isso daí eu acho que é um ponto social que ainda falta uma conscientização muito grande da população, né? Mas que é um ponto que a mídia, né, bate com frequência e tem que continuar sendo noticiado, né? Sim. E, bom, a gente meio que falou aqui das partes ruins, né? Que a mídia retrata, mas tem as partes boas também, que eu considero. Que no caso seria o próprio esporte espetacular, meio que já fez reportagens com aquele Fernando Fernandes, né? Superação, que sabe, né? superação. É um tipo de reportagem que faz com que um cadeirante telespectador meio que tenha motivação de estar lá batalhando, para tentar se reerguer na vida. Até porque o esporte é algo que é superação, né? É paixão, né? Então dá uma segunda chance para a pessoa, Exato. né? Então, e acho que isso daí sendo demonstrado na mídia, com certeza faz com que pessoas que tenham certa dificuldade vejam exemplos para poder seguir, né? O esporte mostra muito casos de superação, emoção. Eu, por exemplo, fiz uma matéria em Paranavaí de um garoto que
estava na categoria de base do ACP e que, assim, passa por momentos difíceis na família e tal. E o sonho dele é ser jogador de futebol, para ajudar o pai, ajudar a mãe a comprar uma casa. E no momento que eu estava entrevistando ele, ele me falou que, além disso, de ele ir nos treinos do ACP para poder treinar e se um dia virar jogador de futebol, ele tinha vontade também de ir porque era o único local que ele conseguia fazer uma refeição, né? Então você vê como que essas coisas, né? Então realmente o esporte ele tem esse lado social, traz emoção e superação. E para finalizar, que a gente também não tem muito tempo, o que tem que mudar hoje? O que falta no jornalismo esportivo para poder realmente ganhar mais espaço e ter uma importância maior dentro das redações, tanto social quanto em termos de profundidade? Para mim tem que ter mais imparcialidade, cara. Por causa que hoje, principalmente na Band e na Fox Sports, considero que 2 canais totalmente parciais. Tudo bem que são comentaristas que vai lá, brincam, né? No meio aqui do programa, tudo mais, mas para mim um jornalismo mix esportivo tem que ser um jornalismo imparcial, que saiba falar sobre dos dois lados, que não pendem para das questões, né? Então, para mim isso seria muito importante. Acho que falta compromisso com a informação, assim. Porque a gente vê muito jornalista querendo criar fama em algum atleta, né? E, enfim, ele esquece o lado da informação, né? Propriamente dito. Então, acho que falta compromisso mesmo com o cidadão e com a informação. Além do compromisso da informação, o que o Pedro disse, por exemplo, o jornalista, quando ele entra na faculdade e ele quer seguir para a área do esporte, ele tem um time, ele torce para um time. Mas a gente não está dizendo que quando ele se formar, ele precisa largar de ser torcedor. Não é isso. Mas nas transmissões esportivas é necessário que o jornalista tenha, pelo menos, O profissionalismo, de ser imparcial, né, de ser imparcial. Né, e quando for fazer transmissão do seu time, não acaba comentando apenas coisas boas do seu time, essas coisas. Tá certo. Bom, não temos tempo para mais nada e com certeza o debate de hoje pôde demonstrar a importância do jornalismo esportivo para a sociedade, né? Agradecemos a sua audiência e encerramos por aqui mais uma edição do programa Conexão. Até a próxima.